Época de quarentena, o mais difícil é ter praticidade e criatividade na cozinha. Eu sou a Vivian Araújo, sou chefe e eu vou te dar algumas dicas para você arrasar nesse período tão difícil. Pensando nisso, eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e as receitas mais votadas foram de risoto e de peixe. Trouxe então a minha versão de risoto de tomate e tilápia crocante. Bora cozinhar! Vou começar a nossa receita pela tilápia. Eu vou temperar essa tilápia com raspas de limão siciliano. Eu gosto de usar o limão siciliano porque ele dá mais sabor e um toque adocicado, mas você pode fazer com Tahiti também, tá? Vou colocar agora um pouquinho de sal, lembrando, dica importante, que o sal ele inicia o processo de cozimento do peixe, então é bem pouquinho mesmo, para ele dar mais sabor e uma textura bem gostosa na hora de fritar, para ele não desmanchar. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, bem pouquinho, para temperar, e vou deixar essa tilápia pensando na vida. Enquanto isso, nós vamos preparar o nosso caldo do risoto. Como se faz um caldo de legumes bem rápido? Basta adicionarmos na panela todos os ingredientes: casca de legumes, cebola picada, alho, um pouquinho de alecrim e tá pronto o nosso caldo para termos um risoto bem saboroso. Enquanto o nosso caldo vai ferver aqui em fogo alto até começar a borbulhar, eu vou abaixar depois essa temperatura e nosso caldo já está pronto para usarmos em qualquer tipo de preparo. Aqui em uma panela, no caso a panela de barro maravilhosa que eu adoro, mas você pode usar a panela que você tiver, eu vou colocar cebola picadinha, tá? Para dar mais sabor ao nosso risoto. O legal da culinária é você aproveitar bem os ingredientes. Então, com a casca dos legumes, você faz um caldo maravilhoso. Esse é o segredo de muitos restaurantes e de muitos chefes. Então, anotem bem esse caldo de legumes, porque vocês vão usar bastante em vários outros tipos de preparo. Eu não coloco sal nesse caldo, mas eu coloco um pouquinho de alecrim. Não precisa abusar muito, tá, dos temperos, porque quanto mais neutro for o seu caldo, mais receitas você vai poder fazer com ele, tá? Para ele não roubar muito a cena. Então, abuse aí dos temperinhos, com exceção do sal, que ele apenas salga, não é tempero, tá bom? Eu vou picar aqui grosseiramente as nossas cebolas, ó. Em cubos, não muito grandes nem muito pequenininhos, tá? Porque essa cebola, ela vai sumir no nosso risoto, tá bom? E vou colocar também 2 dentes de alho, mas de uma maneira mais grosseira mesmo, tá? Só cortados ao meio, porque ele vai desmanchar no cozimento do nosso risoto, tá bom? Para cozinhar, eu vou usar um azeite de oliva, tá? O azeite de oliva, ele tem até 1% de acidez, o que torna um sabor bem especial em todos os tipos de preparo de receitas, tá? Então eu vou refogar a cebola com alho, tudo misturadinho. A panela de barro, ela solta mais sabor, né, em todos os preparos, mas se você tiver uma panela comum, não tem problema, tá? Vai dar certo também. Então eu deixo refogar um pouquinho o alho e a cebola. Vou colocar um pouquinho de páprica picante para dar mais sabor e uma coloração ao nosso arroz, tá bom? Para essa quantidade de risoto, eu vou colocar aqui 2 xícaras de chá de arroz de risoto, aquele arbóreo,
tá? Que você já encontra em vários supermercados. Se você não tem o arroz arbóreo, pode fazer com arroz branco também, já cozido, não tem problema. Vai ficar muito bom e muito saboroso também. Dei aquela refogada no nosso arroz. Vou colocar mais azeite para dar uma cremosidade diferente na hora que colocarmos o caldo, tá? Para cozinhar. Então, um segredinho é você colocar no início e ao longo do preparo você ir abusando sim do azeite, porque ele dá mais sabor, tá? Adiciona agora o caldo de legumes ainda quente, tá? Para facilitar o cozimento do nosso risoto. Importante do risoto é você mexer sempre lentamente para ele soltar bastante amido. Quanto mais amido, mais cremosidade o seu risoto vai ter. Observem que eu ainda não coloquei o sal, nem pimenta, apenas a cebola e o alho com a páprica vão soltar um sabor muito gostoso com um azeite de qualidade, tá bom? Ficou cozinhando mais ou menos uns 20 minutinhos, tá? E eu vou deixar ele de ladinho enquanto eu corto um pouquinho de coentro. Eu adoro coentro, eu acho que ele dá um aroma muito gostoso nas receitas, ele dá uma picância, um frescor maravilhoso. Eu vou colocar um tomate picado com a semente, com a pele, com tudo. Uma vez que esse risoto estiver pronto, eu vou misturar aqui, ó, o tomate com o coentro. E ao contrário das receitas tradicionais, eu vou colocar o sal apenas no final, porque o sal, ele não dá sabor, ele simplesmente salga. O sabor mesmo para essa receita eu vou dar, ó, com o nosso azeite extra virgem. O azeite extra virgem é um azeite que tem uma acidez muito baixa, então ele é perfeito para você temperar saladas, fazer molhos ou então servir apenas com um pãozinho, um pouquinho de sal, que fica maravilhoso. Para essas receitas, na finalização ficam muito legais se você colocar um azeite bem gostoso extra virgem, tá? Então eu vou caprichar na quantidade de azeite para dar mais cremosidade e uma textura bem legal para o nosso risoto. Uma vez que esse risoto ficar pronto, a nossa tilápia já estava marinando, pegando mais os sabores. Agora sim eu vou começar a trabalhar com ela para deixar ela bem crocante e saborosa, tá bom? Então eu vou reservar o nosso risoto e a gente volta para a nossa tilápia. Hora de fazer a tilápia. Para a tilápia eu vou precisar de 2 ovos batidos. Vou colocar a nossa farinha. É uma farinha mais grossa de rosca, a farinha típica de panko, que nós chamamos em cozinha, farinha panko. Você encontra com bastante facilidade. Se você gosta de fubá, pode fazer no fubá, pode colocar na farinha de rosca tradicional ou até no pão amanhecido raladinho, que ela vai ficar bem crocante também, tá? Então a tilápia já está temperada, não coloquei nada além de limão em raspas, porque o limão líquido, o espremido, ele vai acabar cozinhando esse peixe e ele vai desmanchar, soltando muita água ao fritar. Então uma dica é você colocar sempre as raspas, sal e pimenta. E antes de passar nos ovos, eu vou colocar o azeite de oliva, tá? Porque ele vai dar bastante sabor e uma textura bem legal para nossa tilápia. Pode caprichar na quantidade, dar uma viradinha na nossa tilápia. Eu passo a tilápia nos ovos batidos e temperados, coloco em nossa farinha panko aqui, só para ela ficar bem crocante. Em uma frigideira aquecida, eu vou colocar bastante azeite de oliva. Nós vamos colocar a nossa tilápia para dourar de todos os lados, tá bom?
aproximadamente uns 3 minutinhos de cada lado, tempo suficiente para essa tilápia ficar cozida e ficar douradinha, tá bom? Nossa tilápia já está pronta, 3 minutinhos de um lado, 3 minutinhos do outro. Temos duas opções para você arrasar na hora de servir. Você pode servir em uma travessa, nessa panela maravilhosa de barro, colocando as tilápias sobre o seu risoto, ou então na versão individual. Eu vou deixar as duas dicas para vocês porque vale a pena. Dica valiosa para você deixar mais cremoso o seu risoto é colocar o azeite extra virgem antes de servir. Receitinha pronta, eu espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando e não esqueça de deixar nos comentários a receitinha que você quer aprender na sua quarentena. Um grande beijo e até mais!